Olá! Ontem nós tivemos em Ribeirão Preto o primeiro seminário trabalhista do Grupo RH e Você, comandado pela Daiane Brito, e foi um evento muito legal. Teve cerca de 7 horas de duração, com vários profissionais falando sobre questões trabalhistas, sobre pontos de atenção da legislação, sobre tendências de recrutamento, seleção. Eu participei e eu gostaria de trazer alguns pontos para vocês que foi bem interessante, para quem não pôde estar presente, e a gente discutir um pouquinho sobre essas ações dentro das empresas. Meu nome é Fabiola Molina, eu sou consultora de carreira e performance profissional. Seja muito bem-vindo ao canal. Bom, vamos lá, gente. Vou tentar falar bem rapidinho, porque foi muita informação, teve bastante coisa. O que eu achei bem interessante é que o seminário começou com um advogado trabalhista e uma juíza do trabalho, falando um pouco sobre assédio moral, sexual, falando da importância da empresa se programar, se preparar, treinar as suas lideranças, treinar os seus colaboradores, para que todas as normas sejam cumpridas e para que o ambiente tenha segurança psíquica e segurança física. E achei bastante interessante essa conotação. Acho que depois da pandemia, cada vez mais as empresas elas estão se preocupando em ter esse ambiente sadio, que tenha um acolhimento com os funcionários, que a produtividade ela não seja vista somente com o resultado que entrega, mas também com a satisfação da vida das pessoas. E a legislação ela tem acompanhado isso também, porque existem CIDs de burnout, por exemplo, que uma sobrecarga de trabalho, de um estresse muito grande, de situações de assédio que podem prejudicar o resultado, a performance do colaborador, além do treinamento que é necessário, do preparo, da conivência da empresa em algumas situações, com essa segurança física também, com maquinários, né, com altas cargas de produtividade, qual que é a responsabilidade da empresa nesse contexto, qual que é a responsabilidade do colaborador. Então isso me chamou bastante atenção dentro do seminário trabalhista, a gente conseguiu falar bastante sobre a segurança do trabalho, e como essa interface com o RH tem que ser muito próxima. O RH ele precisa conhecer de segurança do trabalho, ele precisa conhecer dos processos, ele precisa ter uma equipe muito bem treinada, e as lideranças precisam ter a conscientização da importância que elas têm e até muitas vezes podem acabar respondendo conjuntamente, num caso de acidente, alguma situação assim, em conjunto com a empresa, a pessoa física também pode responder junto com a pessoa jurídica, então é um assunto muito sério. E me chamou a atenção que ela falou até também sobre aquelas postagens motivacionais, que muitas vezes podem ser opressoras, né? Teve um exemplo que deram lá falando que existe o leão e a gazela, qual deles que você sempre que for chamar a atenção de um funcionário, fazer isso individualmente, até na hora de expor os resultados também, para que não haja nenhum tipo de humilhação, nenhum tipo de assédio moral, algumas situações que foram retratadas bem fortes, impactantes, que é até difícil acreditar que existem hoje em dia, mas também existe bastante aquela velada, né? Então, muito importante esse seminário trabalhista que teve essa atenção especial à seguridade e a importância do papel do RH nessa contribuição para os melhores resultados. Isso me fez pensar muito sobre a cultura das empresas, o quanto que a cultura da empresa tem sido disseminado pelas lideranças, pelos colaboradores, porque muitas vezes essas coisas acontecem, mas não é o que a empresa preza, não é o que a empresa queria. E no dia a dia, a sociedade, ela vem, por exemplo, de uma cultura machista, de opressora, o mundo vem se transformando, as pessoas elas estão mais irritadas, né? Muita concorrência com os postos de trabalho, uma concorrência próxima, mas também mundial, com pessoas de outros países que também, agora com o home office, estão sendo contratadas. Então, assim, é um cenário desafiador, né? O mundo VUCA, mundo Bunny, é um cenário desafiador, no qual já existe uma pressão muito grande para as pessoas, e a empresa, ela precisa trabalhar muito forte a sua cultura sobre o que é tolerável, o que não é tolerável, quais são as boas práticas, qual é a missão, os valores, quais são as condutas que representam a marca, representam a entidade e que os colaboradores se sintam acolhidos, que se sintam pertencentes, que consigam enxergar um senso de comunidade. Acho que essa é a grande
de palavra, né? A empresa ela é uma comunidade muito específica que muda de um para o outro, né? De uma empresa para outra. Então é muito importante que isso seja trabalhado fortemente nas lideranças, nos treinamentos, nos workshops, para que sempre que haja algum comportamento que possa vir a ser um futuro problema, já seja rapidamente seja eliminado rapidamente. Acho que isso é uma coisa bem legal que ficou para mim ali durante o seminário. Além disso, falamos de recrutamento e seleção. Falamos não, né? Eles falaram porque eu participei e acabei falando também. Mas sobre recrutamento e seleção, sobre as novas tendências, utilização da inteligência artificial, na parte também da gestão de pessoas, tinha um pessoal lá da Dinastec falando sobre pontuação de ponto, algumas questões eletrônicas, a Facioli falando sobre recrutamento e seleção, teve uma empresa falando sobre gestão de folha de pagamento também, que é a CGF, foi bem interessante o trabalho que eles fazem, principalmente empresas que têm muitos funcionários, né, como é importante fazer esse trabalho. Tivemos uma empresa falando sobre recrutamento e seleção, que foi o grupo da Facioli, que falou bastante sobre inteligência artificial, falou bastante sobre utilizar essas plataformas como facilitadoras durante o processo seletivo, sobre gestão de desempenho, cargos e salários, como ter uma vaga atrativa também para recrutar as melhores pessoas, fazer um mapeamento sobre as exigências, os requisitos que aquele cargo pede, porque muitas vezes as empresas pedem, na hora do processo seletivo, muito mais competências do que o cargo exige. E aí acaba encontrando uma pessoa que tem talvez uma expectativa maior do que vai ser feito e acaba perdendo aquele talento rapidamente. Isso é um custo muito grande para a empresa. Tivemos também uma fala sobre o ponto eletrônico da Dinastec, sobre as facilidades, né, de fazer em campo, via Face, fez sobre a face, né? Fazendo novas tecnologias, achei bem interessante. A Roberta Assis falou sobre e-social também, quanto que o governo hoje em dia tem fiscalizado as ações das empresas através do que é inserido e-social, que tem uma correlação muito grande de outras áreas do governo junto com o e-social, muita fiscalização online agora, então é muito importante manter as suas contas de aprendizagem cumprida, manter as suas cotas de PCD, pessoa com deficiência, ou então a parte de impostos e tudo mais. Enfim, gente, foi um dia muito agradável, ficaria falando muito mais, mas vou tentar não ir muito longe para o vídeo não ficar tão longo, mas quero deixar os parabéns para a Daiane e todos os profissionais que participaram, foi um evento muito, muito divertido, a gente gostou bastante. Obrigada e até a próxima.